Bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série A Família do Futuro. Nós estamos bem motivados com essa série porque nós temos absoluta certeza que ela pode ajudar a você, a sua família, a não só crescer, mas a, quem sabe, chegar um pouco mais perto do ideal de felicidade para as famílias, o ideal bíblico de família, que é onde está a felicidade. E eu estendo o convite para participar dessa série, inclusive para os adolescentes e os mais jovens que são solteiros, que podem falar assim, puxa, mas eu não me encaixo, eu não sou casado, eu não tenho uma família ainda. Engano seu, se você não percebeu, você tem uma família, você já vive num contexto de família, então essa série é útil para todas as pessoas, dos mais novinhos aos menos novinhos. É uma série que serve para todos. E aí, semana passada, nós falamos de uma tensão que nós precisamos aprender a conviver com ela, que é a tensão entre o ideal e o real. O que significa isso? Nós sabemos que existe um ideal de família. E nós, cristãos, cremos que o ideal bíblico é o ideal de família. Mas existe um ideal. Mas existe uma tensão que é, puxa vida, às vezes você olha para o ideal e você fala, mas é muito difícil de conseguir, de atingir. Porque eu olho para o real, para a realidade à minha volta, para a minha própria família, e eu falo, puxa, a gente está tão longe do ideal, então eu acho que eu nunca vou conseguir chegar no ideal. E aí a nossa tendência, quando isso acontece, em todas as áreas da nossa vida, mas nesse caso aplicado para as famílias, nossa tendência é, quando você se sente distante do ideal, você tende a falar, vou mudar o ideal de posição, vou baixar minhas expectativas. Então, o que era ideal aqui, quem sabe aqui esteja bom, para você adequar a situação real à sua volta, a situação da sua família, você diminui expectativas do real, do ideal. E qual é o problema quando você faz isso? O problema é que você tira a oportunidade dos seus filhos, da sua família, da próxima geração da sua família, de atingir o ideal. Porque se você apresenta para eles o ideal como uma outra coisa, com menos expectativa, com menos inspirado no que a Bíblia ensina, se você apresenta para eles isso como ideal, eles nunca vão ter a chance de ser felizes. Nunca vão olhar para o ideal aqui, porque sempre é assim. Se você colocou aqui a expectativa de ideal, a gente vai ficar por aqui. Porque você vai querer buscar, mas você sabe que o teto mudou de lugar. Então isso é um risco muito grande que traz muito prejuízo quando você faz isso. E nessa série nós estamos incentivando vocês a aprender a lidar com essa tensão. Porque lidar com tensão e não resolver a tensão é uma coisa muito comum, sabia? A gente tem uma tendência de querer resolver todas as nossas tensões, mas isso não é verdade. Vamos falar de uma, por exemplo, ligado com família, uma tensão que todo homem ou mulher também, mas que acaba de se casar, vive. Olha que interessante, talvez se você já é casado, você já viveu essa tensão. Você se casa e agora você tem o seu lar, a sua esposa, mas você continua tendo seus amigos. E você casou, mas você não queria parar de sair com seus amigos. Assistir o jogo, sair junto, não sei o quê. Isso é uma tensão que não tem solução. Vamos ser sinceros, você não pode resolver ela. Qualquer forma que você resolver essa tensão, vai ser ruim. Se você falar assim, não, acabou, não saio mais com meus amigos, agora é só minha esposa, acabou. Não é saudável, porque lá na frente isso vai refletir na sua esposa. Por outro lado, você fala assim, eu casei, mas vou continuar saindo com meus amigos do mesmo jeito, toda semana, não sei o quê, sai para lá, para cá, também não é saudável, você percebe? É uma tensão que você precisa aprender a conviver com ela. A mesma coisa em relação ao trabalho. Talvez o seu trabalho não seja o melhor trabalho do mundo. Você fala assim, puxa vida, estou no melhor emprego do mundo. Mas é uma tensão que você precisa aprender a administrar. Porque você precisa daquele salário. Você trabalha na sua área, você só não está contente com um chefe seu ou com um companheiro, você está descontente com algumas coisas, excesso de trabalho, mas é uma tensão que você precisa aprender a conviver com ela. Você não pode resolver, porque se você resolver assim, não vou mais trabalhar lá, você fica sem trabalho, sem salário, sem sustento. Ao passo que se você resolve trabalhar contra gosto, num lugar que você odeia, tudo também
não é saudável. Quer dizer, é uma tensão que você precisa aprender a conviver. Então isso não é incomum. Você ter tensões que você precisa aprender a conviver com elas, e essa tensão entre o ideal e o real, nós estamos sugerindo que você aprenda a conviver e estamos dando ferramentas para que você aprenda a conviver com elas. A outra coisa que nós vimos na semana passada é que Jesus não tinha problema com essa tensão. Jesus lidava bem com essa tensão. Jesus falava sempre do ideal. Sempre, ele apontava, ele ensinava, sentava todo mundo, ele falava, o reino de Deus é assim, assado, assim. Ele sempre apontava para o ideal. Mas Jesus se recusava a rejeitar aquelas pessoas que não atingiam o ideal, que ficavam aquém. Jesus nunca rejeitou uma pessoa que não tivesse conseguido chegar no ideal. Ele administrava bem a tensão. Esse é o ideal. Ah, mas e aquele que está aqui embaixo, que não consegue, está muito distante? Ele vai ser amado do mesmo jeito. A graça é a mesma para ele, mesmo ele não atingindo. Então, Jesus nunca rejeitou as pessoas que não alcançavam o ideal, mas ele sempre apontou o ideal. Então, ele convivia bem com essa tensão. Bom, esse é o nosso desafio de aprender. Então, por isso, nós estendemos a discussão dessa série para os GAs. Então, nós estamos fornecendo materiais para os grupos de afinidade continuarem a ver essa série. No site da Capela, nós colocamos as questões também, se você quiser debater com seus amigos. Tudo para quê? Para que a gente possa, quem sabe, tirar algumas lições que possam funcionar para as nossas famílias. Bom, eu fechei semana passada resumindo o Novo Testamento, digamos assim, as instruções para a família, de uma forma bem sintetizada, bem simples, com 4 coisinhas que a gente vai pôr aí no telão para vocês. Basicamente, o Novo Testamento fala o seguinte: maridos, amem as suas esposas e sejam atenciosos. Esposas, submetam a seus maridos. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Resumidamente, essa é uma instrução bíblica do Novo Testamento. Jesus falou sobre isso, Paulo, Pedro, todos falaram sobre isso, e Paulo sintetizou isso numa passagem. Bom, aí você olha para esse resumo e fala assim, puxa, marido, amem suas esposas. Mas eu amo minha esposa. Eu amo do meu jeito, mas eu amo minha esposa. As mulheres olham, esposa, submeta ao seu marido. Você não sabe o que você está falando, você não conhece meu marido. Se você conhecesse meu marido, você não ia me dar essa indicação. Os filhos falam, obedecer pai, mas meu pai é muito velho. Meu pai passou da idade, meu pai caducou. Como é que eu vou obedecer meu pai? Não faz o menor sentido. Também não faz o menor sentido. Os pais falam assim, não irriteis os vossos filhos. São meus filhos que me irritam. Como assim? Né? E aí a gente olha para isso e olha para essas 4 coisas e fala assim, puxa, eu não consegui, está difícil, estou reprovado. Não passei no teste do ideal. Isso acontece com todos nós. Mas não vai adiantar se você olhar para isso, se sentir reprovado e querer baixar a expectativa. Jesus não deu essa opção. Ele deu soluções melhores do que essa. E no dia de hoje, como o 2º capítulo, conforme foi prometido, nós vamos lidar com a questão mais delicada de todas, a mais difícil, que já está revelada no telão, era para ser uma surpresa, mas não está. É a questão onde gera maior tensão, a questão onde gera maior polêmica, e que as mulheres ficam mais de ouvido em pé, assim, que é, esposas, submetam-se aos seus maridos. Vocês concordam que essa é uma tensão, é uma questão que gera bastante tensão? As mulheres, pelo menos, concordam com isso? Gera muita confusão, né? É uma coisa que a gente não entende muito bem. O que será que Paulo quis dizer com isso? O que será que Jesus quis dizer com esse tipo de coisa? Mulheres, submetam aos seus maridos. Bom, talvez esse seja o versículo preferido de alguns maridos, concorda? Amém? Já ouvi amém aqui. A gente que atende, às vezes, casais, é impressionante. Muitos maridos chegam com esse versículo na ponta da língua. O cara não sabe nenhum outro mais, né? Você pergunta assim, qual o outro versículo que você sabe? Ele fala, tem aquele do Senhor pastor, como é que é o negócio? Senhor meu pastor, nada me faltará. Qual o outro que você sabe? Tem aquele do ado, cada um no seu quadrado. Você fala, não, esse não é um versículo.
Isso aí é uma outra coisa. O cara não sabe, o outro só sabe esse versículo, porque ele sabe aplicar esse versículo. Ele olha para a situação e ele fala, não, aqui ó, a Bíblia fala, está lá, Efésios. Ele aponta até o endereço do versículo, para se defender usando essa citação de Paulo. Mas outra coisa que eu nunca falei, mas a partir de hoje eu vou começar a falar, quando um marido chegar com esse versículo decorado, eu vou fazer a seguinte pergunta. Então se preparem, tá? Quando eu for atender alguns de vocês, eu vou fazer essa pergunta. Para quem que esse versículo foi escrito? Me respondam, por favor. Faz assim, põe no telão o versículo, por favor. Para quem que esse versículo foi escrito? O que o marido tem que ler um versículo que foi escrito para as mulheres? Não é verdade? Vai ler o que está escrito, maridos. Vai ler o que está escrito, homens. Mas o que você vai se preocupar com o versículo que não foi escrito para você? Né? Geralmente a gente pega exatamente naquilo, porque a gente sabe que a gente quer usar aquilo a nosso favor, a gente quer usar aquilo para a gente se dar melhor na discussão. Né? Porque a hora que você joga para a Bíblia, aparentemente você está trazendo um outro tipo de autoridade para a discussão. Então fica mais fácil, né, você tentar resolver o problema. Bom, então se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Efésios 5, vamos estudar um pouquinho o que Paulo quis dizer com isso. A aplicação disso, quem sabe, seja revelador para muitos de vocês, não só para as esposas, mas quem sabe seja revelador para todos nós. Então está lá, Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. É assim que está escrito o versículo. Na verdade, esse versículo, ele é um resumo de coisas que Jesus falou, muitas vezes, mais de uma vez. E Paulo, que entrevistou muitas pessoas que conviveram diariamente com Jesus, Pedro, que conviveu com Jesus, que ouviu Jesus falando, eles pegaram essas coisas e sintetizaram o ensinamento de Jesus Cristo. E nesse caso, Paulo está pegando um ensino que Jesus passou para todas as pessoas e aplicando para as mulheres, para os relacionamentos, para as famílias. É só isso que Paulo está falando. Isso é um ensino que Jesus fez de modo geral para todas as pessoas. Né? E Jesus não veio só com esse tipo de novidade. Né? Jesus veio com uma série de outras coisas que eram meio chocantes na época dele. Jesus trouxe um modelo, por exemplo, de liderança. Né? Os maridos têm isso de liderar o lar, né? Que é importante. Jesus trouxe um modelo de liderança completamente diferente do que era praticado na época. Na época, como é que era o modelo de liderança? Primeiro que quem mandava era Roma. Então era aquele negócio, quem pode mais, manda mais. Era desse jeito, a lei do mais forte. Era assim que era o modelo de liderança. Eu sou mais forte que você, eu falo, você obedece. Jesus chegou com um modelo de liderança diferente, serviçal, prestativo. Isso era muito novo para aquelas pessoas, mas muito novo. Até para nós, às vezes parece muito ousado, né? Até nos dias de hoje, imagina. 2000 anos depois, parece que não, liderança tem que ser a força. A gente ainda tem às vezes essa impressão, mas Jesus apresentou esse outro jeito de liderar, que tem inspirado até hoje, não só líderes, mas até pessoas que escrevem sobre liderança. Eu sei que muitos aqui têm interesse nesse assunto, leem sobre esse assunto. Livros famosos como o Monge e o... Como é que é? Monge Executivo. Monge Executivo. É inspirado nesse modelo de liderança de Jesus Cristo, que é um livro best-seller, vendeu um monte. Que é esse novo estilo de liderança que Jesus veio anunciar, né? Mas aí, o que eu estava falando? Que Paulo pegou esse ensino de Jesus e aplicou para as mulheres. Mas se você pesquisar na Bíblia, você vai ver e ter certeza disso que eu estou falando. Isso não foi escrito só para as mulheres, foi escrito para todas as pessoas. Mas aí você vai falar assim, mas aí agora você vai forçar, né? Você vai pegar lá
um versículo lá do Apocalipse, um do Gênesis, vai tentar forçar a ficar junto para eu achar que isso... Não vou fazer isso. Você talvez não soubesse disso porque você só se concentra nesse versículo, você não lê a Bíblia de verdade mesmo, porque se você lesse, olha lá o que diz o versículo anterior a esse, versículo 21. Olha que interessante. Está lá, coladinho nesse versículo, está escrito assim: sujeitem-se uns aos outros. Vamos falar todo mundo junto? Sujeitem-se uns aos outros. Para quem que isso aqui foi escrito? Todos. Em seguida, ele aplica isso nos relacionamentos, fala lá para as mulheres, mas isso aqui foi escrito para todas as pessoas. Sujeitem-se uns aos outros, ou seja, qual que é esse novo ensino que Jesus estava passando com isso? Jesus está ensinando uma forma de viver em família, uma forma de viver em grupo, que é a mútua submissão. A mútua sujeição. Você se submeter uns aos outros. É isso que Jesus está ensinando. Isso era muita novidade para a época. Como até hoje, para a gente também é novidade. Era isso que Jesus estava ensinando. Ele falou assim: você quer viver bem em família? Você quer viver bem como casal? Você quer viver bem em grupo? Sujeitem-se uns aos outros. Submetam-se uns aos outros. É a submissão recíproca ou mútua. É isso que Jesus está ensinando aqui. Mas aí, você vai falar assim: mas eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque o meu marido não merece. Ou então o marido vai falar assim: eu não posso me submeter à minha esposa porque ela não merece. Ninguém merece. Não é por merecimento. Por isso que Paulo escreveu, logo em seguida do versículo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Percebe? Por respeito a Cristo. Porque vocês estão querendo seguir a Jesus por respeito pelo que Jesus está ensinando como uma coisa útil, como uma coisa boa. É por isso. O versículo não está falando assim: sujeitem-se uns aos outros no caso do seu marido ser uma pessoa legal, no caso da sua esposa ser bacana. Não. Mas é por Cristo, por amor a Cristo, por crer em Cristo, por confiar no que Cristo está ensinando, é que a gente faz isso. Não é por merecimento. Percebe que isso vai mudando um pouco do nosso conceito de submissão? É por amor a Cristo. Simplificando, o que Jesus está falando é o seguinte: eu vou usar o meu poder, eu vou usar a minha autoridade, eu vou usar os meus talentos, eu vou usar tudo que foi me concedido para o seu benefício. É isso que Jesus está ensinando, é isso que Paulo está falando aqui. Eu vou usar o que me foi concedido para o seu benefício, vou colocar isso à sua disposição. Não começa a ficar diferente? Começa a ficar diferente? Eu sei que isso aqui é uma novidade para nós hoje. Vocês imaginam na época que Jesus falou isso aqui era uma bomba naquela cultura. Era muito ousado. Como assim? Como assim me submeter? Pensar no outro. Eu fico pensando nos jovens, os adolescentes, né? Quando você é jovem, quando você é adolescente, como assim pensar no outro? Tudo é sobre mim, né? É tudo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Mas Jesus está ensinando uma coisa nova, diferente. Usar isso por benefício do outro. Vocês estão buscando, como eu, buscando a felicidade em família, nos relacionamentos? Jesus está dando a fórmula. Tem um outro texto que eu quero ler para vocês aqui, está lá em João, que é um episódio super interessante. Porque uma coisa que às vezes deixa a gente, nos afasta disso, né, de querer nos submeter, é porque nós temos medo de perder a autoridade. Né? Quando você submete, dá a impressão que você vai perder a autoridade. Mas tem uma passagem interessantíssima lá em João 13, que é no momento, perto da crucificação, onde Deus colocou todo o poder dos céus e da terra sobre Jesus Cristo.
Olha lá, João 13, a gente vai projetar no telão. Versículo 3 diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia que todas as coisas naquele momento estavam debaixo do seu poder, todas as coisas. Imagina se isso fosse concedido para você ou para mim, né? Imagina, a partir de agora, plim, você tem todo o poder na terra e nos céus. O que será que eu faria com esse poder? Talvez, a primeira coisa, vou me vingar daquelas pessoas que fizeram mal, ou vou fazer isso, ou vou juntar todo o dinheiro. Não sei o que cada um de nós pensaríamos se nós tivéssemos todo o poder nas nossas mãos. Mas o que Jesus fez na hora que todo o poder foi colocado nas mãos dele? Olha lá o versículo seguinte. Assim que isso aconteceu, é o versículo seguinte. Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. A hora que todo o poder foi dado na mão de Jesus, ele se submeteu. A hora que todo o poder foi colocado sobre Jesus, ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos, ele serviu. Esse é o nosso modelo, esse é o ideal. É assim que Jesus está nos ensinando, submissão. Mas você fala assim, puxa, mas eu nunca vou ter poder sobre o céu e a terra. Mas você tem um poder, tem sim. Você é pai, você tem muito poder, o que você fala impacta seus filhos. Você é mãe, o que você faz impacta os seus filhos. Você tem muito poder nas mãos. O que você vai fazer com esse poder? É a nossa pergunta. O que a gente vai fazer com esse poder? O que você vai fazer com esse poder? Esse é o modelo de Jesus Cristo. Eu vou me submeter, vou servir com esse poder. Mas a pergunta para nós é o que nós vamos fazer com esse poder? Como que nós vamos agir com esse poder? Quanto maior a autoridade, maior nós deveríamos beneficiar os outros. É esse modelo de Jesus Cristo. Mas como que a gente faria isso na prática, né? Você sabe que você está na capela, você nunca sai daqui sem uma tarefa para casa. Como que a gente faz isso na prática? Como é que é me submeter na prática, amanhã, na minha casa, ou hoje à noite, chegando em casa? Como que eu ponho essa lição de Jesus Cristo em prática? Como que é me submeter? Essa submissão mútua, o que significa isso no nosso dia a dia? Bom, inspirado em várias coisas que eu vi, inclusive no pastor Andy Stanley, lá da North Point, que é um grande amigo nosso, falando sobre esse assunto, ele resumiu numa frase que eu vou usar exatamente da forma que eu aprendi. Uma frase muito simples. Como eu posso te ajudar? Uma frase bastante simples. Vamos resumir isso para o nosso dia a dia. Você levar essa frase para o seu dia a dia. Você falar com a sua esposa, para você falar com seus filhos, os filhos falarem com o pai. Como que eu posso te ajudar? Vamos tentar começar aqui, destravar a língua, porque é difícil fazer isso. Vamos falar todo mundo junto? Como eu posso te ajudar? De novo, como eu posso te ajudar? Pratica isso, porque vai destravando. Vai destravando. Pratica isso que vai ajudar. Se uma vez por dia você fizer isso, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, você muda a dinâmica da sua família. Presta atenção, você muda a dinâmica da sua família. Você começa a transformar o rumo da sua família. Os jovens e adolescentes, né? Que lá estão mandando mensagem nesse momento, presta atenção só agora. Os jovens e adolescentes, se você quiser dar um susto na sua mãe, você chega da aula, não chega reclamando, coloca a bolsa lá no sofá, sua mãe está lá terminando o almoço, você chega para ela, mas faz o seguinte, deixa no celular o número do SAMU, porque vai que, né? Você chega e fala assim, mãe, tudo bem? O que eu posso fazer para te ajudar? Já pensou?
Anota aí. É um sonho. Se você fizer isso, você muda a dinâmica da sua casa. Você quer causar mais barulho ainda? Faz o seguinte. Quando o seu pai estiver com os amigos em casa, um monte de gente, visitante, vai assistir um filme. Quando tiver todo mundo na sala, você chega lá, para tudo. Pai e mãe, será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? A hora que você sair da sala, um pai vai virar para o outro e falar, meu Deus, o que você fez? Você deu alguma coisa para eles? É algum remédio? Por favor, fala para mim o que é que está acontecendo. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo a dinâmica. Experimentem isso. Uma vez por dia só, não precisa ser o tempo todo. As mães, as esposas, como é que Não, os pais. Nós, não estou falando do marido, mas nós como pais, nós temos uma tendência, e eu sou o primeiro da fila, nós temos uma tendência a toda hora estar corrigindo nossos filhos. É uma tendência natural nossa. Você está vendo o que é certo e você quer o certo, e toda hora, não faz isso, faz aquilo, não, vai deitar, vai para o seu quarto. A gente tem essa tendência natural de toda hora estar corrigindo nossos filhos. Se a gente parar um pouquinho para pensar nisso, em submissão mútua, isso inclui os seus filhos. Sabe, se uma vez por dia, você parar o que você está fazendo, olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, você pai, você mãe, você falar assim, filho, o que eu posso fazer para te ajudar? Filha, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Talvez na hora, né, se for adolescente, vai falar assim, não, estou bem, me larga. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho filho adolescente, eu sei do que eu estou falando. Tudo bem, mas isso vai ficar registrado, você pode ter absoluta certeza disso, vai ficar registrado na cabecinha do seu filho, vai ficar registrado. Ele vai perceber que você está abrindo mão do seu tempo, das atividades suas, você está parando tudo para olhar para ele e perguntar o que eu posso fazer para te ajudar. As esposas, noivas, namoradas, né? Se você fizer isso, vocês vão enlouquecer os seus maridos. Você reconhecer o esforço deles, reconhecer que é difícil, que às vezes estão lidando com situações difíceis no trabalho, você poder chegar para ele de todo o coração e falar assim, amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Quando ele estiver reclamando do escritório, reclamando daquilo, você para tudo e fala assim, o que eu posso fazer? Você colocar as coisas que estão sob você, o poder que você tem, de esposa, de uma influência emocional que você tem sobre seu marido, você colocar isso a serviço dele. E não entrar na discussão e criticar, e já criticar o chefe também, aí não evolui. Você parar e falar assim, amor, como é que eu posso te ajudar? Maridos, é mais difícil, né? Para a gente é mais difícil, porque nós somos de uma cultura latina, né? De machos, né? Nós não temos muito esse traquejo de nos submeter, que história é essa aí de submeter? Você não quer muito ouvir falar disso, né? Mas, então por isso a gente precisa de muita coragem. E o que eu falei agora há pouco, o que mais acontece, o que nos impede às vezes de fazer isso, é o medo de perder a autoridade. Você fala, não, se eu sair da minha postura de líder, eu vou perder a autoridade. Se eu me submeter, vai enfraquecer a minha autoridade em casa. Então, normalmente a gente evita por medo de perder a autoridade. Mas, estudando bastante esse assunto, a gente descobre uma coisa, a autoridade não é uma posição que você tem. A nossa tendência é achar que a autoridade é uma posição. Você é chefe, você é marido, você é isso, você é aquilo. A autoridade não é uma posição. A autoridade é influência. E você só influencia aqueles a quem conquista. Percebe? Isso é muito importante. A autoridade não é a posição que você tem, o cargo que você tem, é exercer influência. É fazer com que o que você demonstra ou o que você fala seja usado, aplicado e feito pelos seus filhos, pelos seus funcionários, no lugar onde você está exercendo liderança. Isso é liderança. É influência. E influência você só exerce
sobre as pessoas que você conquista. Essa é a grande verdade. Então você precisa conquistar os seus filhos, conquistar a sua esposa, para que você use a sua influência para dirigir a sua casa. Isso que é a autoridade. Você não vai perder a autoridade, você vai abrir mão um pouquinho do seu poder. Percebe? Você vai abrir mão um pouquinho do seu poder. Mas a autoridade você não vai estar perdendo. E lógico, Jesus fala sobre isso também. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala especificamente para o marido no versículo seguinte. Olha só, a Bíblia não é difícil da gente perceber as coisas, é que a gente não lê a Bíblia. Por isso que a gente aqui incentiva vocês, leiam as suas Bíblias. Não só aqui. Chega em casa, anota o texto, a referência, lê o capítulo inteiro. É muita coisa que a gente aprende só lendo a Bíblia. Então o versículo seguinte fala o quê? Pois o marido é o cabeça. Aí, tá vendo? Liderança, cabeça. É o cabeça do lar. O marido é o cabeça. A mulher é o cérebro, mas o marido é o cabeça. Tudo bem. Assim como... Não, olha só, isso aqui é importante. Assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, se você acha que você vai perder a sua autoridade se você se submeter, sabe o que você está falando? Que Cristo não tem autoridade para ser o cabeça da igreja. Porque tudo que Jesus fez foi se submeter. É assim que ele conquistou a autoridade. Mas se você não concorda com isso que Jesus está ensinando, você está falando isso. Não, Jesus não tem autoridade. Mas na verdade, Jesus só tem autoridade para ser o cabeça da igreja porque ele se submeteu. Porque ele fez o que ele fez, ele entregou a própria vida. Por isso que ele conquistou essa autoridade. Então a autoridade é influência. E você só influencia aqueles que você conquista. Eu escrevi uma frase aqui que eu faço questão de repetir ela sem perder nada. Quando você se submete, você não está abrindo mão da autoridade. Você está abrindo mão do poder que vem com a autoridade. Percebe a diferença? Se você tem autoridade na sua casa, como marido, você tem uma autoridade como marido. Como que você vai exercer aquilo? Eu vou me encher de poder e eu mando e os outros obedecem. Não. Você não perde a autoridade quando você abre mão desse poder. Por isso que essa mensagem de hoje chama um passo atrás no poder. Se você só abre mão do seu poder, mas você não perde a autoridade. Você só abre mão do poder que vem com a autoridade, mas não da autoridade quando você faz isso. Então Jesus ensinou para a gente que quanto mais poder nós tivermos, mais nós precisamos servir. Mais nós devemos oferecer isso em benefício do outro. Então, talvez você esteja atrás de poder, né? Ou talvez eu podia falar igual aqueles pastores da televisão, né? Você quer poder? Sei lá. Você quer poder? Aprenda a fazer a pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer poder? Aprenda a fazer a pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos falar isso de novo? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos falar do jeito que eu escrevi ali, que era como eu posso te ajudar, tá bom? Como eu posso te ajudar? Mais uma vez. Como eu posso te ajudar? Talvez você esteja aqui, você não seja cristão, você concorda com algumas coisas, com outras não. Não tem problema. Isso que nós estamos aprendendo hoje aqui sobre Jesus Cristo, você pode levar para casa e aplicar independente de você ser um cristão. Porque vai funcionar. Se você fizer isso, mesmo você não sendo um cristão, se você aplicar esse ensinamento de Jesus, isso vai funcionar na dinâmica da sua família. Mas se você é um cristão, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, porque é isso que Jesus ensinou. Essa é a fórmula da felicidade em família que Jesus nos mostrou. E mais uma vez, não é por merecimento. Mas porque às vezes a gente tem medo de fazer isso e a outra pessoa abusar. Não é verdade? Você fala assim, se eu fizer isso, se eu falar para minha mulher o que eu posso fazer para ajudar, ela vai fazer uma lista, arrumar o quarto, não sei o quê, lavar o carro. Tudo bem, a adaptação sempre é complicada, sempre é mais difícil.
Então, às vezes, por isso que a gente tem medo e não faz. Mas se você é um cristão, se você está buscando seguir Jesus Cristo, se você crê pelo que Jesus Cristo não só falou, mas demonstrou, né? Porque Jesus se submeteu até a morte e o ensino dele influenciou o planeta todo. Tanto que nossos séculos são divididos entre antes daquele que se submeteu e depois daquele que se submeteu, que é Jesus. Dividiu a humanidade ao meio, o cara que mais se submeteu. Então você não precisa ter esse medo. E não é por merecimento do outro. E aí que eu quero encerrar com esse texto, que está lá em Romanos, no capítulo 5, que é onde você percebe que você não tem escolha a não ser tentar isso que Jesus está ensinando. Lá diz o seguinte: quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Os ímpios são os pecadores, somos nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, Jesus Cristo morreu por nós. E olha que interessante, Paulo fala o seguinte: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez Jesus pudesse ter feito isso por uma pessoa que merecesse, mas por quem não mereceu, Jesus fez isso. Imagina a conversa entre Deus e Jesus, Jesus falando para Deus assim, é uma coisa que eu estou levando vocês a imaginar. Jesus olhando para a realidade, falando assim: Deus, o que eu posso fazer para ajudar? E Deus olhando para Jesus falando: filho, vai custar caro. E essas pessoas não merecem. E Jesus falando: o que eu posso fazer para ajudar? Vai custar a sua vida. Conta comigo. Foi isso que Jesus fez. Mas Deus, diz o versículo seguinte, demonstra o seu amor por nós, pelo fato de que Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores. Isso aqui tem uma lição muito importante aqui. Quando você faz esse sacrifício, quando você se submete, isso é uma forma de demonstrar amor, porque foi isso que Deus fez. Quando Ele entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados, Ele estava demonstrando o seu amor por nós. Percebe? Independente de merecermos, porque nós não merecíamos mesmo. Então, aplicando isso na dinâmica da sua casa, você não precisa que seu filho mereça que você faça isso. Você não precisa que sua esposa mereça, que seu marido mereça. Você precisa fazer isso porque você está se inspirando em Jesus Cristo, no modelo ensinado por Jesus Cristo. Modelo consagrado nos dois sentidos por Jesus Cristo. Modelo que funcionou para a nossa redenção. Jesus se entregou e nós fomos beneficiados com isso. Isso foi um gesto de amor. Então isso é um gesto de amor para você fazer para a sua família. A Bíblia então nos ensina hoje que essa é a receita de uma família feliz. É simples de entender e não tão simples de colocar em prática. Mas se você quer dar um passinho a mais no seu relacionamento, na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, se você quiser crescer um pouquinho, que eu acredito que é por isso que nós estamos juntos aqui, seguindo essa série, é isso que você deveria praticar. O que eu posso fazer para te ajudar? Você colocar isso em prática na sua casa, porque isso é a maior demonstração de amor que você pode fazer para sua esposa, para os seus filhos, dentro da dinâmica da sua casa. Então eu quero saber se você está disposto a tentar. Sim ou não? Então vamos pedir que Deus nos ajude a colocar isso em prática hoje ainda, ou amanhã cedo, ou daqui para frente nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus, como eu acabei de dizer, é mais fácil entender do que amanhã cedo, na dinâmica das nossas casas, no dia a dia, na correria, nós praticarmos isso, Senhor. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Por isso nós precisamos que o Senhor nos lembre dessas Tuas palavras, Deus. Nós precisamos que o Senhor nos dê coragem de mudar
o nível do diálogo nas nossas casas, que talvez esteja num momento assim de abalo, de dificuldade. Mas nós cremos que o Senhor pode transformar as nossas casas, Deus. Por isso que eu te peço ajuda, para que nos lembremos disso, Senhor Deus. Amanhã, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais. Que nós tenhamos a coragem de oferecer ajuda, Senhor Deus. Nos submeter, independente de merecimentos. Mas que nós possamos experimentar isso que o Senhor está nos ensinando hoje, Pai. Como uma fórmula de felicidade nas nossas casas, Pai. Que nós possamos fazer isso, que nossas esposas, nossos filhos entendam essa verdade e coloquem isso em prática, Senhor Deus, para que tenhamos aqui entre nós e na nossa cidade, no nosso país, tenhamos famílias mais felizes, Pai. Maridos e mulheres juntos, buscando a Ti, Senhor Deus, ensinando a família a Te seguir, Pai. Tentando se aproximar cada vez mais do ideal, Senhor Deus, que é onde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, Pai. Porque o resto nós já conhecemos e nós já sabemos que não está funcionando. Nós já sabemos disso, Deus. Temos visto nas nossas casas, temos visto nas nossas famílias. O modelo da nossa cultura não está funcionando, por isso os casamentos estão acabando, por isso os conflitos são cada vez maiores nas famílias, por isso os filhos não falam mais com os pais não falam mais com os filhos. Esse modelo a gente não quer, Senhor Deus, nós queremos o Teu modelo, então nos ajude, Pai, nos fortaleça, nos dê coragem para colocar isso em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma ótima semana que vem nós vamos falar sobre conflitos. Você conhece alguém que já teve algum conflito? Traga ou volte na semana que vem para isso. Uma boa semana a todos. Se quiserem tirar fotos ali ainda estamos disponíveis.